Olá pessoal, bom, este vídeo ele faz parte de uma série de vídeos que eu estou gravando a respeito do mochilão que eu fiz no ano passado, em 2022. Nesse vídeo aqui especificamente eu vou falar um pouco sobre os gastos, então tudo que eu gastei nesse mochilão vai estar aqui nesse vídeo. Então ele serve para você ter de base, né, se você está planejando um mochilão, ou se por acaso você tem interesse ou curiosidade no assunto, então fica aqui comigo que eu vou colocar certinho, gasto por gasto, em reais, tá certo? Bom, a minha viagem foi para o leste europeu, eu fiquei em 8 países durante 22 dias. Então são esses os gastos que vocês vão ver aqui. Lembrando, a viagem foi feita em julho e agosto de 2022. Na época o euro estava custando por volta de 5,50, 5,80, por aí então, só para vocês terem uma base. Mas eu vou colocar aqui o valor em reais, tá certo? E nesse vídeo aqui eu vou colocar só os valores, então eu não vou falar como que eu utilizei o pagamento lá nos países, tá? Se eu usei cartão, dinheiro em espécie, se eu transferi dinheiro para lá, enfim, isso eu vou falar num outro vídeo com mais detalhes. Eu vou deixar aí o card, vai ter esse vídeo em algum lugar para vocês acessarem. Nesse daqui eu vou falar só sobre os valores, quanto que foi certinho, tá certo? Vamos lá então, o primeiro grande gasto para uma viagem, né, é a passagem aérea. Então, a minha passagem aérea, eu vou colocar tudo aqui certinho para vocês. Então só lembrando, né, a passagem aérea eu comprei pela Decolar, não tive grandes problemas. Na verdade, no final da viagem eu tive um probleminha, não foi com a Decolar, foi com a Lufthansa. Eles foram bem filhos da mãe comigo, mas isso eu conto no outro vídeo que eu falo sobre os perrengues da viagem, então eu vou deixar aí no card, na descrição, para vocês verificarem um pouquinho sobre os perrengues e ficarem de olho, de alerta também. A minha passagem aérea foi de R$ 4.500. De onde para onde essa passagem, para vocês terem uma ideia? Então, a passagem saiu de Curitiba para Viena, com as escalas, né? E na volta foi de Berlim para Curitiba. Então eu usei uma passagem multidestino comprada pela Decolar. Esse valor eu pesquisei bastante, eu não comprei já de imediato, foi um ano pesquisando sobre valores, quando que era melhor comprar, quando que efetivamente eu comprei a passagem. Foi em janeiro de 2022, lembrando para viajar em julho de 2022 e voltar em agosto, tá? Hospedagem, bom, tem aqui um vídeo também que eu falo sobre hospedagem, como que eu me hospedei, o que que eu fiz. Já dando um spoiler desse outro vídeo, eu utilizei hostel e também utilizei uma forma gratuita de ficar hospedado. Lá nesse vídeo eu dou mais detalhes de como que eu fiquei de graça hospedado na Europa. A hospedagem gratuita eu utilizei só por umas 2 noites, então o valor que eu vou colocar aqui corresponde a mais ou menos umas de 18 a 20 noites, tá? Então o valor de hospedagem foi R$ 1.307, que eu gastei no leste europeu para ficar entre 18 e 20 dias aí, tá? Lembrando que os outros dias eu utilizei uma forma gratuita de hospedagem que eu falo em outro vídeo. Em relação a transporte, primeiro eu vou falar do transporte que eu utilizei entre as cidades. Então, para fazer um mochilão, quanto que eu gastei de uma cidade para outra, tá certo? Esse transporte foi feito de ônibus. Existem outras formas também, né? Você pode ir de trem, você pode ir de avião. Na verdade, eu tive 2 pequenos perrengues, mas isso eu vou deixar para outro vídeo também sobre os perrengues da viagem. Então acesse aí no card, na descrição, para você ver os perrengues e tomar alguns cuidados, tá? Mas enfim, no geral foi super tranquilo ir de ônibus. Eu gastei R$ 368 no total para ir de uma cidade para outra. Foram 6 ônibus que eu utilizei. Ainda falando de transportes, quanto eu gastei de transporte local, ou seja, dentro da cidade, né, para me locomover ali. O transporte que eu usei foi o transporte público, então eu utilizei metrô, trem e o ônibus. Eu acho que eu utilizei Uber umas 2 vezes, mas eu nem tô considerando aqui nesse valor, tá? O gasto com Uber eu vou deixar para os extras, para passeios. Então aqui é o gasto com transporte público, que foi o que eu mais usei e eu super recomendo se você tá fazendo um mochilão, ou mesmo se você tá fazendo uma viagem mais chique aí, vai de transporte público, que é muito tranquilo viajar por lá de transporte público, tá? O valor mais ou menos foi de R$ 600 de transporte em todas as cidades, tá? Isso já no total aí que eu gastei. Eu gravei um outro vídeo também falando sobre o roteiro, quais cidades que eu fui, porque eu escolhi essas cidades, para vocês terem aí uma ideia também, tá? O próximo valor foi realmente o valor que eu usei para gastar por lá, então com alimentação e passeios. O que eu incluo aqui para vocês terem também uma base, tá? Alimentação, eu comi de tudo um pouco. Então eu comprei comida no mercado para poder fazer no hostel, café da manhã, esse tipo de coisa, né? Eu comi bastante no hostel. Fast food eu comi bastante, não que eu recomende, tá? Acabei exagerando um pouco, comi bastante fast food. Mas também me dei ao luxo uma vez ou outra de comer comidas típicas e em restaurantes mais legais para experimentar a comida local, é claro.
Então a alimentação foi de tudo um pouco. E passeios aqui incluem tickets, né, para qualquer tipo de passeio, desde as baladinhas, museus, parques, bares, então todos os passeios que eu fiz por lá. O valor então de alimentação e passeios foi R$ 4.280 para passar 22 dias no leste europeu. Além disso também já vou colocar aqui na continha para vocês os extras. O que são esses extras? Todos aqueles gastos que a gente nunca lembra que a gente vai precisar ter, principalmente antes da viagem. Então, por exemplo, gasto com mochila, passaporte, seguro viagem, aquelas coisinhas que a gente tem que comprar para levar na mochila, tudo isso eu coloquei como extras e coloquei aí uma média de R$ 1.000 gastos. Totalizando então cerca de R$ 12.000 para fazer o mochilão completo. Lembrando que algumas coisas eu comprei em reais, né, se já comprei aqui no Brasil, por exemplo, a passagem aérea, e outras coisas eu comprei, a maioria, né, eu comprei em euro, tá? Mas aqui eu trouxe o valor em reais para vocês terem uma base boa aí do quanto que eu gastei em julho e agosto de 2022 para o mochilão na Europa, no leste europeu, tá? Bom, pessoal, então por enquanto era isso, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Acessem os outros vídeos aí na descrição para vocês conhecerem um pouco mais sobre a minha viagem, se preparar para o mochilão de vocês, ou então se você tem só curiosidade sobre esse assunto, é muito legal de acompanhar, tá certo? Muito obrigado e até a próxima! Fim.